Eu estou pedindo que você abra a sua boca e exalte e engrandeça o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos e meus amigos, paz do Senhor Jesus seja com vocês. Estou alegre de estar aqui com os irmãos. Eu tenho recebido da parte de Deus aqui junto com vocês, nesses dias, nesta linda festa, nesta abençoada convenção. E eu quero saudar com muito respeito, com muito carinho, este apóstolo de Deus, missionário Doriel de Oliveira, todos os homens de Deus que estão neste altar, a quem eu declaro o meu respeito, o meu amor, o meu carinho, o meu amor por esta igreja tão querida, que é a Casa da Bênção, que tem sido este canal de bênçãos de Deus para o Brasil e para o mundo. Eu quero cumprimentar esta multidão enorme que aqui está, tomando todas as dependências, e esta multidão, talvez maior, muitas vezes maior do que essa que está acompanhando esta convenção pela internet. Eu tenho certeza de que Deus tem escolhido este tempo e este lugar para marcar a nossa vida, para marcar a sua vida. Eu quero com você glorificar e exaltar o nome daquele que é a nossa esperança bendita, o nome que é sobre todo nome, o nome que está colocado por Deus sobre todo nome nos céus e na terra, o nome do Senhor Jesus, diante de quem os joelhos todos vão se dobrar. Não haverá ninguém que vai deixar de se ajoelhar diante dele, grandes ou pequenos, e toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Onde você estiver, se você pode fazer isso, levante as suas mãos, e por um minuto, apenas 60 segundos, é o que eu peço a você, um minuto. Se você pode, comece a abrir a sua boca e comece a render glórias, a render louvor, a tributar a sua adoração. Se você pode, comece a fazer isso agora. Vai enchendo a atmosfera deste santuário da sua adoração. E faça com que este seu louvor chegue aos céus do Senhor. Passe pelo primeiro céu, segundo céus, e comece a encher a sala do trono da graça do nosso Deus. Se você pode, glorifique o seu nome. Se você pode, vai balançando as suas mãos e vai dando glória, e vai dando glória, e vai dando glória, e vai dando glória. E quem é batizado com o Espírito Santo e pode adorá-lo em línguas, pode glorificá-lo em línguas, orar em mistérios com Deus. Faça isso agora, vai bendizendo, vai glorificando a Deus aqui na nave da igreja, lá nas galerias, do altar, em todo o santuário, lá fora esta multidão que participa através dos telões. Glorifique e exalte o seu nome, porque Ele é santo, santo, santo. 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 E toda a terra está cheia da sua glória. A igreja está cheia da sua glória. Porque este planeta e o universo estão cheios da sua glória. Se você tem glória, dê glória. Se tem aleluia, dê aleluia. Oh, Deus bendito. Deus bendito. Ao que está sentado no trono seja a honra, seja a glória, seja o louvor, seja a adoração, seja a exaltação pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Balance a sua mão e dê
uma rajada de glória a Deus. Ainda por um minuto, eu quero encorajar você a colocar sua mão sobre a pessoa que está ao seu lado e por 1 ou 2 minutos orar por ele e por ela. Ore por ele, ministre por ele, ministre sobre a vida deste querido, sobre a vida desta amada em Cristo. Jesus, há uma presença gostosa e gloriosa e doce e santa. Quem a está sentindo, dê um brado de louvor ao Senhor. Preste atenção, antes de você sentar, preste atenção. Eu tenho 45 minutos para trazer a você uma palavra que Deus colocou no meu coração e me incendiou com ela. Na verdade, a mensagem eu vou lhe dar agora, e eu vou usar menos de 1 minuto para entregar a mensagem. O que vem depois, nesses 44 minutos, é lucro. A mensagem vai agora. Depois, eu vou até onde der, mas você vai receber agora uma palavra. Coloque as suas mãos assim. A Bíblia Sagrada fala que muitos destinos de algumas pessoas foram transformados em escalas. Muitas vezes, uma pessoa tem um destino definido, e ele pensa que aquele é o ponto onde ele vai chegar na sua vida. Muitas vezes, os seus familiares, os seus parentes, os seus amigos, os seus irmãos enxergam esse ponto como destino. Mas, em muitos casos na Bíblia, Deus transformou esse destino em escala. E agora vai a mensagem. Nem sempre aquilo que parece destino acaba como destino. O poço onde jogaram José no Egito, José do Egito, era destino, virou escala. O Egito, para os filhos de Israel, parecia um destino, virou escala. A Bíblia fala de casos como Davi, que enfrentou o gigante Golias, e quando ele entra no vale para enfrentar aquele gigante, ele diz: eu estou decretando o seu destino, vou cortar sua cabeça e dar sua carne para as aves do céu. Era o destino.
Deus transformou aquele destino em escala. A sepultura onde colocaram o corpo de Jesus era destino. Deus transformou o destino em escala. E agora vai a mensagem. Muitos de vocês que entraram aqui esta noite têm vivido a sua vida orientada para um ponto que parece ser o seu destino. Alguns de vocês que estão me ouvindo aqui, ou pela internet, ou por essa mensagem que será reproduzida e ouvida em algum lugar, talvez está vivendo um tempo, em um momento, em um lugar que parece seu destino. O Deus da Bíblia Sagrada, que é o Deus desta igreja, que é o seu Deus, Ele é especialista em transformar destinos em escala. E muitos de vocês que pensam que chegaram nos seus destinos, que chegaram no melhor e no maior e no ponto alto da sua vida, você não tem a menor ideia de onde vai chegar, porque o melhor de Deus para a sua vida ainda está pela frente. Deus ainda vai levar você para longe, e aquilo que Ele disse que ia fazer, vai fazer. O que Ele disse que você ia ter, você vai ter. O que Ele disse que ia te dar, Ele vai te dar. E onde Ele disse que você vai estar, você vai estar. Escute, sua mão assim colocada para receber. A Bíblia fala de 2 discípulos que saíram de Jerusalém e foram para Emaús. E Emaús era o destino deles. E o Senhor Jesus entrou nessa história e transformou o destino em escala. E deu um novo destino. Hoje Deus tem trazido você aqui para ouvir uma palavra profética. Ele está largando as suas tendas, removendo as estacas e transformando o seu destino em escala e promovendo um novo caminho, abrindo uma nova estrada, derramando sobre você uma nova graça, renovando sobre a sua vida a unção que Ele já derramou sobre você. O destino se transforma em escala e Deus, especialista em transformar ponto final em vírgula. Começa um novo capítulo na sua vida. Se você pode, abrace 2 ou 3 pessoas perto de você e diga: Deus transforma destino em escala, ponto final em vírgula, e Ele tem alguma coisa grande e nova e boa e abençoada para você, ainda mais do que você imagina. E aí você toma o seu assento. Toma o assento e vai dando glória. Alguém aqui pode dar um brado de Deus. Alguém aqui pode dar um brado de louvor a Deus. Vai tomando o seu assento. Alguém aqui pode aplaudir o Cordeiro de Deus. O Espírito Santo inspirou toda a Bíblia Sagrada. Mas há páginas da Bíblia que o Espírito Santo inspirou com sentimento de tristeza e de dor. Eu acredito nisso. No entanto, o capítulo 24 do livro de São Lucas, tenho para mim que foi um dos capítulos nas Santas Escrituras, o Espírito de Deus, ao inspirar o evangelista, o fez com muita alegria. Porque o capítulo 24 é um brado da vitória do céu na terra. O capítulo 24 é o relato e o registro dos maiores acontecimentos da história do universo. Fala da ressurreição de Jesus Cristo. Fala também sobre a ascensão de Jesus aos céus. Na ressurreição, Jesus triunfa sobre esse terrível inimigo que é a morte. E na ascensão, Ele
ocultado por uma nuvem, diante de 500 testemunhas, vai subindo para o Pai, com as mãos estendidas, abençoa aquelas pessoas. Ele diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam poder, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Momento glorioso em que eles estão olhando para os céus, e eles veem quando os anjos descem e diz: varões galileus, por que estáis olhando para cima? O mesmo Jesus que dentre vós subiu aos céus, da mesma forma que subiu, ele vai descer. Maravilhoso para mim que entre uma coisa e outra, o Senhor Jesus também faz uma escala. Ele vem tratar com os seus discípulos. E aqui no capítulo 24, parece-me que há como que parênteses. E nesse parênteses, nós encontramos, por exemplo, o relato do encontro entre o Senhor Jesus e 2 dos seus discípulos. Eles faziam parte daqueles 70 apóstolos. Eles haviam andado com o Senhor Jesus de perto. Quando foram enviados os 70 de 2 em 2 para curar os enfermos, expulsar os demônios e anunciar o reino de Deus, eles estavam no meio deles. Eles eram homens poderosos. Eles andavam com Jesus. E agora, esses irmãos, nesse capítulo 24, eles estão vivendo um momento ruim. Eles estão indo para Emaús. Há quem traduza Emaús por banhos quentes, e outros traduzem Emaús por lugar de conselho. Essa vila de casas pobres, onde habitavam aproximadamente 400 pessoas, estava um pouco mais de 10 quilômetros de Jerusalém. E foi lá que estes 2 homens desesperados, abatidos, reencontraram motivo para tiveram um reencontro com a esperança. Eles eram, repito, discípulos do mais recente e mais importante crucificado em Jerusalém. Um deles se chamava Cleopas. O que eu vou dizer agora é uma especulação, eu não estou afirmando, eu estou especulando. Especula-se que ele podia ser de Jesus, por parte de pai. Especula-se que ele possivelmente teria sido irmão de José. Acredita-se que Maria, que estava ao pé da cruz com Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, seria sua esposa. Eles 2 estão em crise. O chão foi tirado debaixo dos seus pés. Eles não contavam com aquele desastre. Agora eles são pessoas sem futuro. Eles são pessoas sem amanhã. Eles são pessoas sem perspectivas. Os seus melhores sonhos foram crucificados na cruz junto com o crucificado e foram sepultados com Jesus no jardim do senador José de Arimateia. Agora eles não sabem mais o que fazer com tudo que eles creram e com tudo aquilo que eles aprenderam, e eles desistem. Eles abaixam a guarda. Eles abrem mão dos seus sonhos. Eles abandonam a igreja. Eles voltam às suas origens. Eu
não os censuro. Não vou dizer aqui que eles não tinham fé. Não vou dizer aqui que eles foram covardes. Eu respeito estes homens. Eu respeito a dor que eles carregam. Eu respeito a dor da alma deles, que produz essa confusão mental e espiritual. Esse turbilhão de dúvidas que os assola. Eles são homens doentes, enfermos, frustrados. Mas eu posso, através do que eles viveram, eu posso trazer algumas observações interessantes. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 13. Primeira parte do versículo 13. Diz: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Guarde essa palavra, no mesmo dia. Perceba que no mesmo dia em que alguma coisa muito bonita, gloriosa, extraordinária estava acontecendo, eles estavam abatidos. Perceba isso, a palavra diz no mesmo dia. O que é que estava acontecendo neste dia? Logo nas primeiras horas, na madrugada, acontecer a ressurreição. Havia motivo de celebração, de júbilo. Jesus havia ressuscitado, havia se cumprido a palavra que eles mesmos haviam ouvido da sua boca. Mas eles estavam abatidos, eles não tinham se dado conta do que estava acontecendo. Perceba que eles estavam afetados, destruídos, desconstruídos por alguma coisa que não tinha mais razão de ser. Eles estavam sofrendo por algo que não existia mais. O problema que os afetava já tinha sido resolvido. Aquela crise, a razão da crise que eles estavam vivendo já não tinha mais procedência. Eles estavam chorando a morte de Jesus. Jesus já estava vivo. Eles estavam lamentando que a crucificação, lamentando a desgraça que se abatera sobre eles, e não havia mais defunto, não havia mais morto no fundo daquele túmulo. Você entende o que eu quero dizer? Que o motivo que fazia com que eles estivessem desconstruídos, abatidos, arruinados, não existia, porque Deus já havia resolvido o problema deles. Deus já havia trazido vitória, Deus já havia resolvido aquela situação. O céu já estava em festa, os anjos estavam em festa. Agora eles não se davam conta do que tinha acontecido. Eu posso aprender com isso. Eu posso aprender com isso que Deus nunca está sem controle das coisas que estão acontecendo. Eu posso aprender com isso a acreditar quando a Bíblia diz que não cai o fio de cabelo de uma cabeça, nem uma folha de uma árvore sem permissão de Deus. Deus nunca perdeu o controle de nada no universo. Deus não perdeu o controle do planeta. Deus não perdeu o controle das galáxias. Deus não perdeu o controle das nossas vidas. Deus não perdeu o controle de nada. Mesmo que eu não esteja enxergando Deus comigo, Ele está comigo. Mesmo que eu não esteja percebendo a ação de Deus, Ele está agindo. Mesmo que eu não esteja vendo onde Deus está trabalhando, Ele nunca deixou de trabalhar. É muita prepotência minha achar que Deus está distraído, achar que Deus saiu para resolver um problema, se distraiu. Deus não se distraiu. Quando você viveu o seu pior momento, quando você viveu a sua madrugada mais difícil, quando você viveu a noite mais longa, quando você ouviu a notícia mais triste, quando você recebeu a pior das traições, Deus não estava distraído, Ele não perdeu o controle da sua vida. E quando você está ainda chorando pelo defunto, Deus já ressuscitou o melhor dos seus sonhos. Ele já está na sua frente.
Nós nos afligimos porque não percebemos o seu agir. Nós nos afligimos porque não estamos apercebidos, nos distraímos e não percebemos que Deus continua no controle de tudo. Se há uma coisa boa para você dizer a alguém do seu lado, é essa: Deus continua no controle. Pode parecer que não, você pode até imaginar que não, você pode até pensar que não, você pode ter surpreendido com algumas situações que você não entende, mas escute, amigo, Deus continua no controle. Deus continua no controle e Ele sabe o que está fazendo. Segundo, eles não entendiam o que estava acontecendo. Eles não entendiam porque aquela tragédia havia acontecido. Eles não tinham resposta para aquela pergunta. Eu não sei se alguém aqui tem resposta para todas as perguntas. Eu tenho muitas perguntas para as quais eu não tenho resposta. Há muitas coisas ruins que acontecem a pessoas boas. Há muitas coisas que eu não tenho resposta para elas. Mas sabe, quando nós não entendemos, quando nós não temos a resposta, nós precisamos exercitar nossa confiança. Nós precisamos continuar acreditando que Deus sabe o que está fazendo e Deus sabe onde vai chegar. Deixa eu falar uma coisa para você. Parece que você começa a orar e parece que as coisas começam a ficar mais difíceis. Parece que quanto mais ora, mais luta. E aí parece que quanto mais você se consagra, em vez de Deus livrar você de algumas pessoas, parece que você começa a atrair gente ruim. Gente que dá trabalho. Gente que te entristece, que te aborrece. E aí, quando nós começamos a ouvir as pessoas dizendo que você atrai o que você é, você fica até preocupado. A lei da atração. Mas sabe, eu tenho hoje uma leitura a respeito disso. Eu tenho certeza absoluta que eu estou falando a um grupo de pessoas marcadas por Deus para um futuro brilhante. Agora, sabe de uma coisa? Quando você faz um propósito com Deus, quando você amarra uma aliança com Deus, e quando Deus aceita esta aliança, e quando Deus decide te honrar, quando Deus decide te abençoar, quando Deus decide confiar em você, então o grau da confiança que Deus decide depositar em você, determina o grau do investimento que Deus vai fazer em você. E aí você pensa, poxa, investimento, o que parece ser a você quando eu falo investimento? Então as pessoas logo pensam somente na prosperidade, na riqueza, nas facilidades. Mas sabe como Deus investe numa pessoa? Se você voltar lá no primeiro texto, pensar como Deus investiu em pessoas que Ele escolheu para as tarefas mais importantes. Pegue, por exemplo, Moisés, grande Moisés, um grande líder Moisés, usado por Deus para uma tarefa especial. Deus resolveu investir naquela criança. Foi no rio, e a irmã de Moisés vai acompanhando o cestinho, que vai descendo pelas águas daquele rio, o rio Nilo, cheio de crocodilos, cheio de perigos, e parece que eu consigo imaginar os vários crocodilos às margens do rio, nadando pelo rio, e parece que eles nem enxergam aquele cestinho. Ele abre a boca e fecha a boca, e não enxerga o cestinho, passa perto e não enxerga. Deus esconde o cesto do crocodilo, e a irmã de Moisés fica preocupada. Puxa, eu acho que ele está marcado mesmo para morrer, porque está cheio de crocodilo, nunca teve tanto crocodilo no Nilo. Mas o cestinho vai, parece que é uma mão invisível que anda, e cada crocodilo que fica para trás, a irmãzinha do Moisés, ela vai vibrando, vai dizendo, puxa, ele está tendo vitória. Mas lá na frente está a filha de Faraó, o homem que mandou, que determinou a morte, o assassinato de todas as crianças, o genocídio de todas as crianças, o infanticídio. E ela diz assim,
Puxa, pior do que o crocodilo, agora é a princesa que está lá. Parece que Moisés está marcado para a tragédia. Quando chega o cestinho nela, ela olha, Deus muda o coração da princesa, volta o coração para aquela criança. Ela diz, vai ser meu filho. A irmã de Moisés na margem pergunta, a senhora não quer que eu arrume uma hebreia para ser a mãe dele, até que desmame, cresça? Ela diz, puxa, arruma, e eu vou dar um salário para ela, eu vou colocar guarda-costas, eu vou ajudar a família de todas as maneiras. A filhinha volta até a casa, chama a mamãe, vem, busca Moisés, levam para casa, e aquela criança volta para casa protegida pelo Estado. Olha só, protegida pelo Estado. A mãe recebe salário, a despensa da casa é abastecida de todas as maneiras, e vai crescendo Moisés, é desmamado. Daqui a pouco ele vai para o palácio de Faraó. Faraó tem raiva daquela criança, mas ele não pode tocar naquela criança por causa da filha dele. A filha dele diz, pai, esse aqui o senhor não pode tocar, ele é meu filho. E o faraó tem que ver aquela criança comendo da comida dele, vestindo a roupa dele, vai crescendo na casa dele, sobe no trono, desce do trono, entra na sala, vai para a cozinha, vai para o quarto. Ele não pode tocar. O inimigo está correndo na sala e ele não pode destruir o hebreu. Há um selo de Deus sobre a vida daquela criança. Agora, não é fácil. Escapa de crocodilo, cai na mão da princesa, vai morar no palácio. A marca, ele cresce, se torna importante, vai se preparar, vai para a academia, se torna um líder militar. Daqui a pouco, no melhor da sua capacidade, da sua força, descobre que é hebreu. Vocês sabem da história. Ele se levanta para defender um egípcio, defender um hebreu, fere o egípcio, tem que fugir para Midian. 40 anos no deserto de Midian. Olha só o investimento de Deus. Cada dia daqueles 40 anos, o investimento de Deus. O investimento de Deus. Quando ele tem 80 anos, Deus fala para ele, agora você está pronto, agora você vai voltar e você vai libertar o meu povo que está no Egito, porque eu estou investindo em você há 80 anos, as coisas boas e as coisas ruins, o banquete do palácio e a comida simples do deserto, tudo era investimento de Deus. Deus havia separado aquela criança, marcado aquela criança. Eu posso garantir uma coisa a você, e falo profeticamente: você vai passar pelos crocodilos da vida, você vai passar pelas cobras da vida no Nilo, você pode passar pelas águas do Nilo, os crocodilos não vão te comer, as cobras não vão te destruir, as águas não vão te afundar, o fogo não vai te queimar, Faraó não vai te matar. Você vai crescer diante do inimigo. O diabo vai ter que ver você crescendo, engordando, ficando forte, você melhorando, progredindo, se experimentando, sendo habilitado. Não vai tocar em você. Deus vai colocar uma mesa na presença dos seus inimigos, e eles não vão fazer mal a você, porque há uma proteção. Você está blindado por cima, por baixo, pela frente, por trás, pelo lado, pelo outro lado, por dentro e por fora. Está coberto pelo sangue de Jesus. Dê um brado de glória a Deus bem forte. Preparado. A pessoa decide. Está chegando o segundo grau, está se formando no segundo grau, e ele decide onde ele quer chegar. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero que você diga a alguém do seu lado: Deus escolheu você, Deus está investindo em você. Deus tem o seu próprio meio, e Ele tem o seu próprio caminho. Então, se você não entende o que está acontecendo, exercite a sua confiança. Acredite na capacidade de Deus de cuidar da sua vida. Terceiro lugar, eles estavam presos por demais ao passado. E o passado deve ser apenas fonte de consulta.
Por que fonte de consulta? Porque é o berço da nossa experiência. Passado não pode ser foco. Você vai ver várias vezes, no versículo 19, por exemplo, eles começam a falar com Jesus, dizem, as quais dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi, no versículo 28, como os principais dos sacerdotes, dos nossos príncipes, o entregaram, a condenação e a morte, o crucificaram, tudo no passado, e nós esperávamos, passado, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, passado. Versículo 24, e alguns dos que estavam conosco não viram, passado, eles estão presos ao passado, estão lamentando pelo passado, eles estão paralisados pelo passado. Jesus diz que quem está olhando para trás não vai para frente. Ele disse, lembrem-se da mulher de Ló. Quem quer chegar a algum lugar, tem que parar de olhar para trás. Sabe, a pessoa que entra numa autoestrada olhando para o retrovisor do seu carro e dirige olhando para o retrovisor, ou ele vai andar de marcha ré a vida toda, ou ele vai bater logo com o carro. O retrovisor é para você apenas olhar e ver se está tudo bem atrás, mas logo tire os olhos do retrovisor e olhe para a frente, olhando para a frente, onde está o autor e Senhor da nossa fé. Outra coisa interessante, escolher uma mensagem negativa em detrimento de uma mensagem positiva. Versículos 22 a 24. Olhe na sua Bíblia o que está escrito. Eles contam para Jesus o seguinte: e não é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram. Olhe, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Olhe agora, versículo 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E eles fazem uma opção pela mensagem negativa. Olha, o corpo não está lá, o corpo não está, e eles acreditam que alguma coisa errada aconteceu, mas não acreditam na mensagem da ressurreição. Nós temos facilidade para fazermos esta opção sempre que temos as duas escolhas diante de nós. Sempre fazemos a opção pela mensagem negativa. Sempre acreditamos no pior, temos a tendência de crer no pior. É mais fácil crer no pior. Mas hoje eu quero desafiar você a orientar a sua vida pela palavra da esperança. Eu quero lembrar você o que diz a Bíblia. Vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Vamos trazer à memória aquilo. Agora, Jesus começa a caminhar com eles. Eles estão indo para Emaús. Eles saem de manhã e eles chegam à noite já. Eles caminham o dia inteiro. Eu imagino quão Jesus deva estar ocupado. Ele acaba de ressuscitar. Quantas coisas importantes ele tem para fazer. Mas a primeira coisa que ele faz é se encontrar com Maria, depois com eles. E ele passa o dia com eles, andando e conversando. Parece que não existe mais ninguém no mundo, só eles. Eu fico impressionado com Jesus. Agora, parece que só eles existem. Jesus vai até eles, não abre mão deles. Sabe? Jesus não abre mão de ninguém. Não há ninguém aqui, ninguém que esteja me ouvindo. Jesus não abre mão de você, ninguém aqui que seja prescindível.
descartável. Vocês sabem o grande desafio missionário que representa a Índia. A Índia é conhecida no mundo como cemitério de missionários. Quantos missionários foram enviados para lá e foram mortos na Índia, pregando o Evangelho, por causa do Evangelho? Uns anos atrás nós estávamos mantendo uma casa perto da região de Goa, na Índia, chamada Shalom House. Ali nós estávamos cuidando de crianças, cuidando, alimentando, evangelizando, até que as pessoas daquela região descobriram que ali era um trabalho cristão, e eles foram lá, destruíram aquela casa, eles incendiaram aquela casa. Por pouco não acontece uma tragédia pior. Hoje eu tenho a alegria de saber, de informar vocês, há um grande avivamento acontecendo na Índia. Milhões de pessoas estão sendo salvas todos os anos na Índia. A Índia, ela vive, a estrutura social do país é uma estrutura de castas. E a casta inferior, eles acreditam que eles vivem e nasceram como casta inferior por causa do destino. Eles acreditam que nasceram escravos, eles têm que viver escravos e vão morrer escravos. Quando passa uma pessoa perto deles de uma casta superior, eles têm que se ajoelhar no chão ou deitar no chão enquanto aquela pessoa passa. São 300 milhões de pessoas. E agora, este final de ano passado para cá, os líderes desta casta inferior procuraram nossos missionários na Índia e disseram para eles: nós estamos cansados, nós não queremos mais ser a casta inferior. Nós estamos cansados desta humilhação. Nós queremos mudar a vida. Nós queremos o Deus de vocês. E os missionários perguntaram: por que é que vocês estão querendo o nosso Deus? Por que vocês nos procuraram? E eles disseram: porque os nossos deuses, eles pedem os nossos filhos. Mas o seu Deus deu o seu filho por nós. A Índia tem 300 milhões de deuses. Milhões de deuses. Um dos deuses na Índia é o deus rato. Perto dessa região onde estávamos lá, um grande santuário erguido para o deus rato. Então ali, as famílias que estão ali, que fazem parte daquele culto, quando nasceu a primeira criança daquele casal, eles têm que levar até o santuário, entregam na mão do sacerdote daquela igreja. Então ele tira a roupinha daquele bebê, e aquele bebê nu, ele é lançado num buraco que tem embaixo da igreja, cheio de grandes ratazanas, que vão devorar aquela criança. É o culto que aquela família está prestando ao seu Deus. Nossos missionários chegaram, uma família foi evangelizada e salva, e o pai começou a chorar e disse: por que você não chegou um mês atrás? Porque aquela família adorava o deus Ganges. O rio Ganges é uma divindade, e eles tinham afogado o filho primogênito deles no rio Ganges para cultuar ao Deus deles. E eles disseram: se você tivesse chegado aqui um mês atrás, o nosso filho estaria vivo. Então agora eles estavam diante dos missionários e eles diziam: nós queremos o seu Deus, porque o nosso Deus pede para a gente matar o filho. Nós temos que jogar para os ratos comerem. Nós temos que afogar no rio Ganges. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que o seu Deus matou o seu filho por nossa causa. Milhões de pessoas na Índia estão sendo salvas. E então os missionários perguntaram: o que nós podemos fazer por vocês? E eles disseram: por favor, cuidem dos nossos filhos. Eles estão entregando as crianças deles para nós evangelizarmos, para nós cuidarmos. Jesus morreu pelos indianos. Sabe, quando eu estou ministrando esta palavra, uma coisa está mexendo dentro de mim. A Bíblia diz que Jesus veio morrer pela humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou dizer uma coisa com toda a convicção da minha alma: se a humanidade toda fosse uma única pessoa, Jesus teria descido dos céus e teria morrido por causa de uma única pessoa. Deus se importa com você. Deus se interessa por você. Se você fosse a única pessoa da humanidade, Jesus teria morrido por você. Jesus não morreu por essa multidão. Jesus morreu por cada uma pessoa que está aqui. Eu não sei por que você não levanta a mão e não glorifica o seu nome, não adora o seu nome, não bendiz o seu nome. É por isso que na manhã da ressurreição, Ele ressuscita dentre os mortos, momento glorioso. Ele vai para a cruz como Jesus, e quando Ele sai da sepultura é Cristo. A Bíblia diz que Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é feito Cristo na cruz. Ele sai da sepultura glorificado. É o momento máximo da vida de Jesus homem. Ele está glorificado. O seu corpo passa paredes. Ele sai daqui e diz: eu vou estar lá na África, e Ele aparece na África. Eu vou estar na América, Ele aparece na América. Eu vou estar na Europa, Ele aparece na Europa. O corpo glorificado que nós vamos ter depois do arrebatamento. Mas quando Ele ressuscita e os anjos estão saudando, quando o coral de anjos o está celebrando, Ele ressuscita. Primeira coisa que Ele faz: ir atrás dos seus amigos. Ele foi promovido. Ninguém agora como Ele. E no momento da sua promoção, da sua exaltação, o mais importante para Ele são aquelas pessoas. Deus que se preocupa com gente. Você não é um número para Deus, você não é um envelope para Deus, você não é estatística da igreja brasileira para Deus. Você é menina dos olhos de Deus. Deus se interessa pela sua vida. Deus se importa com você. Ele está ocupado escrevendo o seu futuro. Pedro vai pescar, André vai também, João também vai embora. Esses dois irmãos vão para Emaús. Jesus não aparece para Pedro. Jesus não aparece para Tiago, para João. Eles podiam esperar. Todos eles podiam voltar para o que faziam antes. Mas Maria Madalena não podia voltar a fazer o que fazia antes. Por isso que aquela mulher rejeitada, desgraçada, caída no chão, rasgada, que naquele dia fatídico da sua vida, aquela página negra da sua história, ela parecia ter chegado no seu destino. E quando Jesus entrou na história dela, transformou o destino em escala. Por isso que ela é a primeira pessoa que testemunha a ressurreição de Jesus. Jesus aparece porque ela não pode voltar a fazer o que ela fazia antes. E Ele dá a ela a mensagem: Maria, fala para os meus irmãos que eu estou vivo. É a primeira pregadora da ressurreição. Aquele dia que parecia ser o dia final se transformou em escala. Logo depois Jesus vai se encontrar com esses irmãos. Se encontra com eles. Anda um dia inteiro com eles. Só dois. Não são 2.000. Não são 20.000. Não é uma multidão. Não são 2 milhões. São dois. O Jesus abraça e vai andando com eles. Por que vocês estão tristes? O senhor não sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Começa a contar. Jesus fala: vocês não se lembram as coisas que foram profetizadas? Jesus vai trazendo eles para a Bíblia. Para a Bíblia. Aleluia. Essa convenção tem acontecido isso. Nós temos sido levados pelo Espírito para a Bíblia. Cada hora o Espírito Santo tem levado você para a Bíblia, tem nos levado para a Bíblia.
Há pessoas aqui que o Espírito Santo parece que deixou todo mundo, está andando só com você. Tem hora que você está dizendo: olha, parece que agora não tem mais ninguém aqui, está falando só comigo. É porque Ele pegou você, a sua mão está sobre os seus ombros, Ele está andando com você, Ele está interessado em você. E quando chega o final daquele dia: Senhor, por favor, fica com a gente. Ele entra na casa, pega o pão e dá graça. Quando Ele dá graça, eles olham um para o outro e dizem: é Ele. Ninguém senta como Ele senta, ninguém olha como Ele olha, ninguém parte o pão como Ele parte o pão. Aleluia. Eles aparecem diante dos seus olhos. E a Bíblia diz que eles não ficam lá em Emaús. Emaús era destino, agora virou escala. Eles se levantam, gastaram um dia para chegar, agora gastam uma noite para voltar. Mas eles voltam, e quando chegam, eles encontram os discípulos reunidos e falam: gente, Jesus ressuscitou. Parece que eles estão trazendo uma grande novidade. Mas quando eles falam isso, eles saíram do lugar. E quem sai do lugar, depois volta, recupera algumas coisas, mas não recupera tudo. O filho pródigo saiu de casa, gastou tudo o que tinha. Quando voltou, teve boi gordo, teve churrasco, teve festa, teve vestes novas, deram um banho nele, colocaram anel no dedo dele, chinelo, sandálias novas. Ele recuperou muita coisa, mas a herança ele não recuperou mais. Tem coisas que você deve lutar para nunca perder. Tem coisas que você, se perder, recupera. Mas tem coisas que, se você perder, nunca mais você terá de volta. Eles saíram do lugar, eles recuperaram a intimidade, a esperança reacendeu-se. Mas quando eles chegam, o privilégio de terem recebido Jesus lá, eles não tiveram. Os discípulos disseram: já esteve aqui. Ele falou com Pedro. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você e vou terminar essa palavra. Eu não sei de que forma muitos de nós podem estar fazendo certas escalas, mas você vai chegar exatamente onde Deus quer que você chegue. Jonas vai para Nínive. Senhor, vou para Tarsis. Ele vai para o fundo do navio, começa a dormir. Quando o barco vai afundar, o pessoal encontra Jonas. O que você está fazendo aí? De onde você é? Ele diz: eu sou profeta, sou hebreu, eu sirvo ao Senhor Deus dos céus e da terra. Diz: então por que você está fazendo isso com a gente? Começa a orar, começa a orar. O que nós podemos fazer para resolver? Ele diz assim: me jogue no mar. E aí, gente, eu bato palmas para o Jonas, porque é muito bonito ver um homem que é homem. E é tão difícil a gente achar um homem que é homem. É o conselho de Davi para seu filho Salomão: seja homem, meu filho. Pode me jogar para o mar, sou culpado. Se vocês me jogarem, vai resolver tudo. É homem, atitude de homem, hombridade. Como falta atitude de homem. Às vezes, tantas tristezas são produzidas e geradas, tantas feridas são abertas por causa de pessoas que não têm atitude de homem. E quando eles jogam Jonas no mar, o peixe engole. 3 dias depois, o profeta, que não queria orar mais, estava orando: Senhor, do fundo do inferno eu oro, o Senhor me escuta. Ele já estava sentindo novamente aquela comunhão com o Senhor. Foi preciso aquele peixinho legal, pegar o Jonas, colocar na barriga e dar uma passeada com ele. Mas aquilo não era o fim. O inferno para Jonas era só a escala. Ele acabou chegando onde Deus queria que ele chegasse.
Você vai chegar onde Deus diz que você vai chegar. Você será o que Deus diz que você será. Você terá o que Deus diz que você terá. Fica de pé agora. Glória a Deus. Glorifique, glorifique, glorifique ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Quem pode balançar sua mão e dar uma rajada de glória a Deus aí no lugar que está? Faz isso lá na galeria. Vai balançar sua mão, dá uma rajada de glória aqui. Vai estrepidar esse lugar. Emaús é escala. Segure a mão de quem está ao seu lado, por favor. O corredor principal, lá em cima. Emaús é escala. Emaús é escala. Emaús é escala. Emaús é escala. Você não sabe a mão de quem você está segurando. Porque talvez você está segurando a mão de alguém que está vivendo a sua escala, a escala. Talvez está segurando a mão de um José no fundo do poço, isso é escala. Seja amigo dele, porque daqui a pouco a roda gigante vai dar volta. É escala. Talvez está segurando a mão de um Daniel que está saindo em direção à Babilônia escravo. E ninguém aposta que aquele moço tem futuro. Ninguém aposta nada no amanhã daquele moço. Não se iluda, aquilo é escala. Escala, porque a roda gigante vai virar. E daqui a pouco Nabucodonosor vai ajoelhar-se diante de Daniel e vai adorá-lo. Os grandes desta terra vão honrar essa pessoa que você está segurando na mão dele. Aleluia, 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 aleluia. Talvez você está vendo, está segurando a mão de um Davizinho lá no pasto. Foi ungido por Jessé e devolvido para o pasto. Não zombe dele não, não zombe, não zombe, não zombe. Aproveita agora, seja amigo dele, abençoa ele. Porque a roda gigante vai virar. E daqui a pouco ele vai matar Golias. E daqui a pouco vai ser genro do rei. E daqui a pouco o rei vai cair. E daqui a pouco Deus vai colocá-lo num lugar exaltado. E ele vai brilhar nessa terra. Tem gente aqui que vai brilhar. Está marcado por Deus para brilhar. Aqui tem futuros milionários. Tem futuros bilhardários, trilhardários, que vão ser investidores na obra de Deus. Aqui tem futuros grandes políticos, grandes empresários, pessoas de sucesso. Você não dá nada, porque ele está vivendo a sua escala. Aqui tem futuros grandes missionários, missionárias, que vão abalar essa nação. Talvez você esteja segurando a mão de um obreiro que está à frente de uma igreja de 10 membros. A roda gigante vai virar, e daqui a pouco vai ter 100, e daqui a pouco vai ter 1000, e daqui a pouco vai ser uma grande igreja, que você vai poder pregar, cantar lá, e vai te abençoar, vai te honrar, vai te valorizar. Abençoa a vida dele, abençoa a vida dela. Aleluia, 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 aleluia. Talvez você está segurando na mão de um crucificado. Só que a cruz é só escala, porque quem passa pela cruz senta no trono. Cuidado, seja amigo do crucificado, valorize o crucificado, respeite o crucificado, profetize para o crucificado, seja amigo dele, abençoe ele. Emaús é escala. Tudo que você está vendo aqui nesta reunião, esses missionários, esses líderes, este apóstolo de Deus, esses pastores, essas pastoras, este lindo coral, um dos mais bonitos que eu já vi em toda a minha vida, tudo que você está vendo, esta grande catedral, tudo isso é só escala, tudo isso é só escala.
apóstolo Doriel, o momento abençoado que esta igreja está vivendo é só escala, é Emaús, é escala, porque o melhor de Deus está para frente, e nós estamos em rota de colisão, com um tempo de vitória, com um tempo de bênção. Escute, o Brasil é a bola da vez. Brasil será a futura próxima potência mundial, e Deus vai usar a igreja brasileira para o mundo. O que você está vivendo é só escala. Levante a mão que você está segurando, começa a levantar. Eu quero chamar quem for batizado com o Espírito Santo para começar a abrir a sua boca e começar a deixar o rio da água da vida, o rio de água viva, sair da sua boca e começar a se unir com este rio que está saindo desse abençoado, desta abençoada ao seu lado. Eu quero convidar você para começarmos uma grande inundação aqui. Levante a mão, comece a orar em línguas estranhas. Vai orando em línguas, abra sua boca e vai orando em línguas. Quem não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora. Fale em línguas pela primeira vez na sua vida. Seja curado, seja curada. Os olhos que não enxergavam se abram, os ouvidos que não ouviam se abram, os nervos atrofiados agora se estiquem, os músculos sejam curados, os ossos sejam curados, os tumores, os caroços, o câncer é repreendido agora, cancelada toda maldição. Seja abençoado, seja abençoada. Deus vai liberando a glória de Deus, vai deixando a glória de Deus tomar através da sua vida a pessoa que está ao seu lado. Olhe para cá, eu vou terminar agora, não solte a mão. Vou terminar agora nesse minuto. A glória de Deus está aqui. Jesus está aqui. Escute, porque quando eu terminar agora essa palavra, não quero ver ninguém parado. Vai bater palmas, vai adorar, vai dar glória, vai falar em línguas. Atenção, segure ainda, atenção. Atenção, não solte a mão ainda. Atenção, agora, atenção. Você esteja onde estiver, e seja o que você for, e tenha o que você tem, você está em Emaús. Emaús é conselho, é só escala. O melhor de Deus ainda vai chegar. Deus te abençoe.